Oi gente, tudo bem? Pessoal que curte dicas de física super interessantes. Eu estou colocando um vídeo interessante que apareceu, o pessoal que faz engenharia, o professor colocou como desafio para a turma. Tá? E gostaria de solicitar para o pessoal que curte dicas de física super interessantes, sempre que possível, coloque sugestões para vídeos, tá? A gente utiliza um software chamado Modelos e sempre que possível a gente atende a pedidos, tá? Temos vários grupos de física e também damos aula através do Skype, tá? Física século XXI, certo? Essa questão é um triângulo inscrito numa parábola, tá? Onde o professor deu a função da parábola cortada por uma reta, onde o professor deu a função da reta também. E ele quer saber qual é o triângulo inscrito dentro dessa parábola, cortada por essa reta, que vai ter a área maior. Ou seja, a questão é essa. Tá? O gráfico, o que você está vendo aí, essas representações desse triângulo agora que está em azul, que a gente vê que não é o triângulo máximo possível, o outro triângulo que estava em abóbora, né? Também não é. Esse daí que está em verde talvez seja o triângulo maior, mas a gente tem que saber qual é o ponto que vai dar a área máxima, né? Então essa é uma questão de máximos e mínimos. Para quem está fazendo ensino médio, uma dica, tá? Quando você tem uma parábola com cavidade para cima ou para baixo, tá? Você pode estruturar essa parábola para que o ponto de máximo e o ponto de mínimo, você faça o delta igual a zero, que vai dar exatamente na simetria, que a parábola é simétrica a um eixo, né? Se ela tiver duas raízes, é exatamente aquele ponto simétrico ao eixo, né? Aquele menos b sobre 2a, o x, quando você substitui, você encontra o y igual a menos delta sobre 4. Então, todo esse gráfico, que tem a equação da reta, tem os dois pontos que a reta intercepta a parábola, é feita por software. Eu utilizo modelos e a gente pode simular qualquer questão. A simulação, como você está vendo aí a animação do triângulo, ele aumentando a área ao longo do qual ele está percorrendo a parábola, e a base é fixa, porque os dois pontos de interceptação da parábola com a reta são dois pontos fixos, ou seja, você tem a base fixa do triângulo, basta você calcular a altura máxima. Esse software de animação é um software que a gente pode simular virtualmente qualquer questão de física. E o que eu solicito para vocês que curtem dicas de física super interessantes, então também estão no grupo de física, são sugestões. Tá? As sugestões para que seja feita, ou então a resolução de alguns problemas simples. Tá? Não são aulas exatamente, são soluções de questões. Aulas a gente tem o grupo no Skype, Física Século XXI, para esse propósito. Tá? Mas são bastante interessantes essas simulações, onde você vê claramente a área do triângulo aumentando e depois a área do triângulo diminuindo ao longo da parábola, ou seja, em função da altura dele. Então o problema que a gente vai ver a seguir é exatamente esse. Como a gente vai determinar através de um problema simples, através de uma equação de uma parábola, uma equação de uma reta que corta essa parábola, a gente vai inscrever um triângulo que tem a área máxima. Tá? Então,
por aqui, se você quis apenas ver a simulação, ver o que a gente tem à nossa disposição para simular questões e simular situações físicas de qualquer espécie, inclusive incluindo derivadas, integrais, é muito grande esse conceito, maravilha. E caso você queira ver o efeito prático, assista o vídeo a seguir, que é o problema em si. E aí pessoal, beleza? Vamos resolver um probleminha. Temos uma parábola y igual a x ao quadrado, uma reta x mais 2y igual a 9. Queremos saber, a partir dessa parábola e dessa reta que corta a parábola, o triângulo de maior área inscrita dentro dessa figura, tá? Então temos aí uma simulação mostrando que a área aqui do gráfico esquerdo vai aumentando à medida que você vai percorrendo a parábola, e com os dois pontos fixos, que são os pontos das retas que interceptam a parábola, tá? Então ela tem um ponto de máximo e depois volta a cair a área, tá? A gente quer saber qual é a posição que dá a área máxima, tá? Então veja aí, vai analisando a figura. Você tem ela crescendo, ou seja, por exemplo, num determinado ponto ela está com essa área, e aí temos o gráfico da área pelo x. À medida que o gráfico da área vai se aproximando do ponto de máximo, a inclinação vai caindo, né? Até que a inclinação se torna zero. Nessa inclinação zero, ela tem a área máxima, beleza? Por isso que a gente deriva igual a zero, porque a gente quer saber qual é a posição que a inclinação dela é zero, ou seja, quando ela dá a área máxima, beleza? Então você já está vendo aí o problema, você tem aí o triângulo sendo formado, e a gente pode analisar alguns pontos e pode verificar que realmente antes do ponto de área máxima e depois do ponto de área máxima, a área do triângulo é menor, tá? Então você tem aí, ó, nesse ponto 0,25, a área é 9,75. Se eu diminuir o x, a área diminui. E se eu aumentar o x, se eu passar de menos 0,25 para cima, a área também diminui, beleza? Então ela diminui dos dois lados, ou seja, ela tem um ponto de máximo. Aí a gente já está dando a resposta, né? Mas vamos ver como é que a gente faz o cálculo. E mas você tem uma ideia do que está acontecendo, tá legal? Beleza? Então a gente vai resolver de duas formas diferentes, tá? Para chegar nesse valor de área máxima, tá? A gente vai resolver. Primeiro a gente tem que calcular os pontos que a reta que foi dada, x mais 2y igual a 9, intercepta intercepta a parábola, beleza? Aí novamente a gente está vendo a inclinação máxima. Nesse ponto de máxima a inclinação é zero, tá? Por isso que a gente deriva o gráfico da área, a função da área pelo x, e igual a zero, tá? Bem, mas vamos voltar ao cálculo dos pontos chaves, que são os pontos de interceptação. Esses pontos de interceptação vão ser importantes porque aí a gente calcula a base do triângulo.
tá? Como o triângulo é base vezes altura sobre 2, a gente sabendo a base já está meio caminho andado, né? Então a equação que foi dada foi x mais 2y igual a 9. Eu posso escrever y igual a menos 2x, menos x sobre 2, mais 4,5, beleza? E a da parábola é y igual a x ao quadrado. Os pontos que elas interceptam é quando esse y da parábola é igual ao y da reta que corta a parábola, beleza? Então vamos igualar esse y a esse daqui e fazer x ao quadrado igual a menos x sobre 2 mais 4,5, o que vai dar uma equação do segundo grau, beleza? Com duas soluções, tá? Então, ajeitando a equação do segundo grau, nós vamos obter duas soluções, ou seja, a gente vai obter as duas abscissas x, e sabendo as duas abscissas x, como y é igual a x ao quadrado, a gente consegue também saber a ordenada, beleza? Então é só fazer essa conta aí, por Bhaskara mesmo, que ficou com a forma dessa equação. Então você encontra x1 e x2, tá? E esses valores x1 e x2 é importante que você tenha em mente, ou decore, anote, porque a gente vai usar posteriormente, tá? Então você tem aí x1 e x2, e obviamente a gente consegue também calcular y1 e y2, porque é só levar x1 no caso ao quadrado, ou x2 no caso ao quadrado, tá? Então aí tem x1 igual a 5,693, y2 igual a x2 ao quadrado, que vai dar 3,557, beleza? Bem, com esses 4 dados, aí a gente consegue calcular a base, tá? Essa reta. A gente consegue calcular essa reta como a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, tá? A equação, aí a gente está utilizando o Pitágoras direto, sem nenhum problema, beleza? Muito bem, esse valor da base também tem que decorar, porque a gente vai usar posteriormente, tá? É um valor fixo, tá? 4,776. Guarde esse valor porque a gente vai utilizar posteriormente, beleza? Então esses números que nós calculamos, vamos utilizar posteriormente. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2, tá? E a gente vai resolver por dois métodos diferentes, tá? A gente vai ter dois tipos de soluções diferentes para chegar na mesma resposta, beleza? Para você ficar inteirado de qualquer forma que você puder calcular. Obviamente, o que está faltando para a gente aí? Está faltando calcular a altura, né? A altura vai ser a nossa questão, né? A altura de quê? A altura do triângulo com base B, tá? E que tem a altura máxima. No caso a gente quer a altura máxima, porque se B é constante, na hora que eu tiver a altura máxima, eu vou ter a área máxima, concorda? Lembrando que essa altura é dada em módulo, porque não tem lógica a altura ser negativa, beleza? Então, como a gente faz para calcular essa altura, vai ser a primeira forma de resolver a questão, tá? Então, solução tipo 1, tá? Solução tipo 1. Então, a gente tem o gráfico aí, o gráfico da área pelo x, e também temos o gráfico da parábola e da reta que corta essa parábola. A nossa questão agora é calcular o nosso H, tá? Então vamos chamar de A, B e C os pontos do triângulo, tá? Onde A vai me dar a altura, e essa altura é uma reta perpendicular a BC, tá?
Tem que ser, né? A altura do triângulo é perpendicular à base, beleza? B a gente já sabe, é um valor conhecido, tá? Agora H é dado pelo módulo de quem? Como é uma reta qualquer, ax mais by mais c sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Essa é a distância de um ponto a uma reta, um ponto qualquer, tá? Ora, esse ponto qualquer é xy, só que a gente sabe a relação entre x e y, né? Y é igual a x ao quadrado. Tá? Então, colocando para nosso caso, nós temos um meio de b vezes h, então b vezes h sobre 2, então nós temos b sobre 2 vezes h, e quem vai ser h? Vai ser nossa equação que foi dada, né? Passando 9 para o lado de cá, fica como menos 9, então a gente tem x mais 2y, lembrando que esse y é x ao quadrado, menos 9 sobre raiz quadrada de a é 1 ao quadrado, mais b é 2 ao quadrado 4, mais 4, 5, então fica sobre raiz de 5, beleza? Então, como y é igual a x ao quadrado, nessa equação que a gente descobriu agora, onde b é um valor conhecido, raiz de 5 também é um valor conhecido, né? Não varia, a raiz de 5 não varia, tá? Muito, muito bom. Valeu assistir o vídeo, só por isso. Então você tem aí, ó, 2, onde era 2y ficou 2x ao quadrado, mais x menos 9. Agora, no ponto de máximo, vamos derivar essa função da área igualar a zero, porque aí a gente tem um ponto de máximo, tá? Então, derivando essa função que a gente achou aí, onde b é um valor fixo, aquele 4, bem, eu não me lembro bem agora, mas depois a gente vai substituir. Então vai ficar 4x mais 1. Abrindo esse parênteses, aí vamos igualar a zero justamente para ver qual é o x que me dá a área máxima, beleza? Então, abrindo esse parênteses, a gente vai ficar com 2b sobre raiz de 5 mais b sobre 2 raiz de 5 igual a zero. 2b sobre raiz de 5 vezes x, né? Mais b sobre 2 raiz de 5. Passando para cá, passando para lá, passando para cá, passando para lá, etc., você vai ter o que? Menos b sobre 2 raiz de 5 vezes a raiz de 5 sobre 2b. Então, raiz de 5 a gente pode cortar com raiz de 5. E b a gente pode cortar com b, vai ficar menos 1 sobre 4, que é menos 0,25. Ou seja, esse menos 0,25 é o ponto que dá o máximo. Ele deu concordância com a nossa simulação gráfica ali, tá? Menos 0,25, beleza? Bem, agora se você quiser achar a área, como você já tem a função da área em função de x, basta substituir onde você tem x, substituir pelo valor que você achou, né? A área é base vezes altura sobre 2, aquela base é 4,776 sobre 2, vezes h. H é o nosso x mais 2y menos 9 sobre a raiz de 5. Lógico que a gente vai substituir, onde tem y, a gente bota x ao quadrado, e vai substituir pelo valor que a gente achou agora, beleza? Que é o menos 0,25, beleza? Então, nós temos que a área fica igual a base sobre 2 vezes o h, que é 2x ao quadrado, mais x menos 9, tudo sobre raiz de 5, tá? E lembrar que está faltando aí só sobre 2, beleza.
2 raiz de 5. Então agora substituir os valores e fazer a conta, né? Então você substituir no lugar de x menos 0,25 e vai achar o valor que, multiplicado por 4,776 e dividido por 2 raiz de 5, você vai encontrar em 9,45. Ou seja, o valor bem aproximado que a gente tem aí pela simulação, beleza? Então essa foi a solução tipo 1, tá? A solução para achar pela altura, beleza? Já que a base é reconhecida, tá? Outro tipo de solução, que é a solução 2, tá? Nós vamos calcular diretamente pela área do triângulo, tá certo? Então todas essas duas coisas, por exemplo, a distância do ponto até uma reta, a área do triângulo, sabendo 3 pontos do triângulo, isso tudo está em geometria analítica. Então, se você precisar de saber a dedução de como é que chegou nessas equações ou nessas formas, a gente também deduz, tá? Aqui a gente está colocando já a solução, mas como chegou nessas expressões, a gente pode deduzir. Tá? Então, essa área do triângulo pode ser calculada pelos pontos do triângulo A, B e C, tá? Então a área vai ser um meio do determinante, levando em consideração esses 3 pontos: x1, y1, x2, y2 e a nossa incógnita, que é xy, só que sabendo que y é igual a x ao quadrado, ou seja, a gente vai ter a função de uma incógnita apenas, tá? Então a área é um meio do determinante dos 3 pontos A, B e C, tá? Então como é que a gente monta esse determinante, tá? Esse ponto da incógnita é xy, sabendo que y é igual a x ao quadrado, tá? Esse outro ponto é x2, y2 e o ponto B é x1, y1, tá? Então vamos colocar no determinante e aí a gente acha a área diretamente, tá? A solução mais simples, tá? Lógico que para chegar na dedução desse determinante precisou você estudar geometria analítica. Caso não saiba, entre em contato para a gente tirar as dúvidas, beleza? Então agora você faz o determinante. Então você tem aí a área igual ao meio desse determinante. Então como é que vai ficar o determinante? x1, y2 mais y1 vezes x mais x2y menos xy2 menos yx1 menos y2, desculpa, x2y1, beleza? Então é só fazer o determinante. Como x1, y1, x2, y2 você sabe, são valores conhecidos, a gente já calculou lá, tá? Eu digo, ó, decora aí que a gente vai precisar mais tarde. E se y está em função de x, como y é igual a x ao quadrado, toda essa expressão aí é uma expressão numérica, ou seja, que vai ficar em função de x, ou seja, você vai ter a área em função de x, tá? Quando você tiver a área em função de x, tá? Você deriva igual a 0 para achar o ponto que vai dar a área máxima, beleza? Então lembrando os valores aí de x1 e x2, y1 e y2, tá? Que é para substituir nessa expressão, beleza? Você vai ter a área em função de x, tá? E vai dar uma função quadrática, mas você vai derivar igualar a 0 para achar o valor do máximo da expressão, tá? Beleza? Então aí está tendo todos os valores aí, ó. Não estamos precisando da base, não precisamos daquele valor que a gente calculou. A gente precisa da base para, se fosse calcular através da altura.
Dessa forma daí a gente já acha a área do triângulo diretamente, beleza? Então você substituindo os valores, você vai ter a área igual a 1/2 de x ao quadrado vezes o valor que foi obtido, mais x vezes 2,136 menos 8,487 menos 10, qualquer coisa, tá? A derivada, esse fator constante final não vai influenciar, né? Então vamos ver vamos derivar igualar a zero apenas para obter o que? O x que vai me dar o máximo, beleza? Então você tem aí a derivada, vai ficar o que? Vai ficar aquele mesmo valor, porque o x vai ficar dividido por 2, então vai ficar 4,272x mais metade de 2,136, que vai dar 1,068, igual a zero. Então x vai ser igual a menos 1,068 dividido por 4,272, que dá menos 0,25, que era de se esperar, né? Agora você quer calcular a área, já pode calcular direto, porque você tem a expressão da área em função de x, tá? Então substitui na expressão, sabendo que a área também não tem sentido ser área negativa, então mesmo que você obtenha um valor negativo, você vai pegar o módulo do valor que você obtiver, tá? Com isso você calcula a área, tá? E esperamos que nós vamos obter o valor aproximadamente de 9,75, que foi o que a gente obteve na primeira solução, e agora a gente está obtendo sem precisar da base, apenas através da área e do determinante, levando-se em conta os pontos x1, x2, y1, y2 e as incógnitas x, y, sabendo que y está relacionado com x, como y igual a x ao quadrado, tá? Então, fazendo essa conta aí bem bacana, você cuidado para não errar, faça na calculadora e tal, e você vai achar o valor de 9,745, aproximadamente 9,75, beleza? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, entre em contato no grupo, entre em contato diretamente comigo através do Skype, Física Século XXI, tá? E aguarde novos vídeos, tá? Então fique aí com a animação dessa questão que é bem interessante, beleza? Até mais, gente. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Obrigado, fiquem aí com o restante da animação, beleza?